Pessoal, hoje a gente vai trazer um conceito que é conhecido como hierarquia das necessidades de Maslow, ou então pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow. E ela fala da construção de como é que eu consigo motivar uma pessoa da minha equipe tendo como ponto de partida as necessidades satisfeitas dessa pessoa na forma de uma pirâmide. Uma vez eu trabalhei num prédio que ele tinha a parte de cima mais larga do que a parte de baixo. Era pouca coisa, mas tinha. E aí, uma vez eu falei com um amigo, falei, olha, ele está contra as pirâmides do Egito que estão lá até hoje, há 4.000 anos. Não sei se ele vai ficar de pé. Não. Passaram uns poucos meses, o prédio era novo, começou a apresentar rachaduras realmente na parede. Mas o que significa isso? A pirâmide tem uma base mais larga e um topo da pirâmide é bem menor, né? Por isso que ela consegue se sustentar, porque a divisão dos esforços ali permite um embasamento natural. E é isso que o Maslow quis dizer quando ele colocou as necessidades humanas na forma de uma pirâmide, né? Vamos desenhar aqui uma pirâmide curtinha. E vamos dividir ela em cinco pedaços. 5 pedaços ou 5 etapas, né? E vamos começar pela parte inferior da pirâmide, que é a parte que dá embasamento a essa pirâmide, né? Então, o Maslow dizia que essa parte aqui debaixo da pirâmide, ela corresponde às necessidades mais básicas, às necessidades fisiológicas. Então, aqui a gente está falando de respiração, nós estamos falando de alimentação, estamos falando da necessidade sexual, estamos falando do sono, excreção. Algumas pessoas podem achar engraçado assim, excreção, alimentação. Você tem lugares em que você tem pessoas que inventaram tempo para ir ao banheiro, por exemplo. Então, o tempo para ir ao banheiro significa que você está limitando aqui necessidades muito básicas, né? Necessidades ligadas à fisiologia. E aí você não vai querer motivar a pessoa lá com uma mudança organizacional na tua empresa, mas não dizer que isso era impossível, porque aqui está a fisiologia. Essas necessidades mais básicas precisam ser satisfeitas antes das necessidades mais superiores que a gente vai ver. Então, se a gente olhar a pirâmide de Maslow aqui, a parte mais de baixo diz respeito às necessidades fisiológicas. Logo aqui em cima, a gente ainda nas necessidades básicas são as necessidades de segurança, né? Então a gente pode dizer aqui que a gente está falando de segurança física, a gente está falando de emprego, segurança no emprego, estamos falando de recursos, segurança de que vai ter recursos, estamos falando da segurança da honra, estamos falando de saúde, estamos falando de família. Então essa aqui é a segunda etapa, de baixo para cima aí da pirâmide, é a etapa da segurança da pirâmide de Maslow. Então, temos a fisiologia e aqui nós temos a segurança. E essa parte inferior da pirâmide
ela compõe, segundo Maslow, as necessidades básicas. Acima da segurança, a gente vai ter as necessidades de relação. Então, são necessidades da vida social, acima da segurança. Então é por isso que é uma pirâmide, né? Uma vez satisfeitas as necessidades fisiológicas, você busca satisfazer as necessidades de segurança. Uma vez satisfeitas as de segurança, você vai buscar satisfazer as necessidades de relação. Então aqui estão amizade, família, mas não no sentido de segurança, né? Mas da formação da família, da importância da família, do tempo para a família, né? A necessidade de intimidade, né? O equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Pessoal e profissional, esse equilíbrio está nesse nível da pirâmide de Maslow. Então aqui nesse nível nós temos as relações. E isso inaugura uma outra seção aqui, essas duas próximas, né, das relações e da próxima, que é a seção das necessidades psicológicas, segundo Maslow. A parte de cima é o que ele chamou de estima, né? Então aí seria a autoestima da pessoa. Uma vez você satisfeito aqui em termos de relação, família e tal, você vai buscar a satisfação da autoestima, da confiança. Mesmo do respeito, às vezes um respeito profissional. E aí é muito pessoal, né? Às vezes as pessoas acham que status é respeito profissional, mas é a satisfação dentro do trabalho da sua estima. E, como eu disse, esses dois níveis da pirâmide de Maslow aqui são das necessidades psicológicas. Das necessidades de relações e a necessidade de estima. Então, esse aqui é o nível das relações. E uma vez que você tem os níveis das relações com as necessidades satisfeitas, ou pelo menos em grande parte satisfeitas, e aí as pessoas vão buscar o último nível da pirâmide, que é o nível da realização, né? E aqui nós estamos falando de ética, criatividade, estamos falando do senso de utilidade para o coletivo, né? Sentir-se útil para a humanidade, né? Aqui nós estamos falando de serenidade. E esse nível aí é chamado pelo Maslow um nível de realização. E esse aí é um nível único, né, que trata de questões ligadas à identidade. Então, olhando a pirâmide agora, a gente já consegue chegar a algumas conclusões importantes. Como é que eu vou, por exemplo, exigir de uma pessoa que trabalhe comigo ética se eu não tenho respeito com ela? Como é que eu vou exigir que ela tenha autoestima se eu não permito um equilíbrio entre o pessoal e o profissional? Como é que eu vou exigir que ela tenha um bom relacionamento com as outras pessoas se ela se sente insegura? Se a todo instante eu gero insegurança. Olha, vamos demitir. Olha, vamos reduzir as coisas que você tem de uma maneira
não programada, né? Aí a pessoa naturalmente fica focada nisso daqui. Como é que eu vou exigir que a pessoa tenha segurança se eu não dou a ela o tempo e a segurança da satisfação das suas necessidades básicas, seja no trabalho, seja por algum motivo, um impacto fora no trabalho? Essa é a reflexão sobre a pirâmide, né? E agora a gente vai fazer aqui uma ligação com o papel da liderança. Como é que a liderança, né? Então, aqui eu tenho o papel do líder, né? Como é que o papel do líder aqui? Como é que esse líder consegue ajudar em cada um desses níveis da pirâmide de Maslow? Aqui, bom, aqui embaixo, né, o líder ele vai trabalhar a humanidade nas relações de trabalho. Humanidade, são princípios básicos para se tratar com as pessoas que dizem respeito à própria humanidade. É o respeito às necessidades básicas daquela pessoa. Você tem um ambiente de trabalho limpo, você tem um ambiente de trabalho que permita com que as pessoas satisfaçam as suas necessidades básicas. Então aqui o líder precisa ter humanidade para poder viabilizar essa satisfação do nível básico da pirâmide. Aqui no nível da segurança, né, o líder vai ter que ter algumas posturas, né? Por exemplo, transparência. Transparência com previsibilidade. É aquele líder que chega todo dia e fala uma coisa diferente, dá uma orientação diferente. Ele toma atitudes sem avisar, sem preparar. Então isso gera insegurança de emprego, segurança física. Esse tipo de coisa o líder tem que não fazer, né? Então aqui é transparência com previsibilidade. O máximo possível. Às vezes é impossível, não está na liderança, naquela liderança, a capacidade de fazer isso. Mas isso é importante sempre buscar, né? Aqui no nível das relações, a gente vai ver a necessidade de empatia. Empatos em grego é deixar-se ser atingido, deixar-se ser modificado, né? Você sentir em você alguma coisa que é do outro. Isso que é empatia. É um afetar o outro. Então aqui a empatia, você realmente... Uma das coisas que a empatia permite é se colocar no lugar da pessoa, né? E para que a gente consiga entender essas necessidades de relações, amizade, família, intimidade. E aqui um papel muito importante é a escuta. O pior líder é o surdo, aquele que não escuta quando essas necessidades não são satisfeitas. Ou então imputa isso a uma deficiência da própria pessoa, ao invés de puxar para si essa responsabilidade. Aqui no campo da estima, né, autoestima, confiança, respeito, o líder precisa ter respeito. Respeito da pessoa, respeito profissional. Mesmo que não seja uma pessoa que você considere melhor profissionalmente, tal, mas tem que ter respeito pelo trabalho da pessoa e demonstrar isso. E aqui em cima nós temos o líder como inspiração. E aí a inspiração ela precisa ser baseada em exemplo. Ela não pode ser baseada em palavras, né? Inspiração. E uma necessidade de inspiração até pessoal, né? Inspiração pessoal aqui, baseada em exemplo. E aí a gente tem também a chamada pessoalidade. O que é pessoalidade? É você enxergar aquele indivíduo como se ele fosse realmente uma individualidade. Então isso é respeito a isso. Eu estou trabalhando inspiração pessoal, pessoalidade, para tratar da identidade. Estou trabalhando respeito, empatia, escuta,
para a satisfação das necessidades psicológicas. Estou trabalhando transparência, previsibilidade e humanidade para garantir a satisfação das necessidades básicas. E com isso estou atendendo à pirâmide de Maslow, que vai me dizer que a motivação ela é crescente na pirâmide. Da mesma maneira que o prédio não se sustentou com um topo maior do que a base, aqui eu também não consigo. Se eu quiser melhorar a minha satisfação de realização, ética, criatividade, eu tenho que antes melhorar na minha equipe a estima, antes as relações, antes a segurança, antes a fisiologia. É isso que nos diz a pirâmide de Maslow, ou então a hierarquia das necessidades de Maslow.